Boa noite a todos. Com satisfação que estamos aqui mais uma vez, oportunizando a todos reflexões sobre a nossa doutrina maravilhosa. Trazemos boas notícias hoje, certamente muitos de vocês já sabem, mas a nossa casa vai reabrir as atividades presenciais a partir do dia 15 de outubro. Teremos 3 reuniões públicas com público reduzido. As reuniões acontecerão na segunda-feira às 10h30, às quintas-feiras às 19 horas e aos sábados às 17 horas. Nós convidamos a todos que consultem o nosso site, lá tem todas as orientações sobre, né, o procedimento de reabertura, quais são os protocolos que todos devemos cumprir para que a casa possa atender aos requisitos sanitários, né, de prevenção, e que as nossas atividades possam ocorrer da melhor maneira possível. Então, antes do início das nossas reflexões de hoje, vamos levantar o pensamento a Deus, agradecendo novamente sempre pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos aos benfeitores que protegem, conduzem e preparam esse ambiente para esses momentos de reflexão e aprendizagem. Agradecendo a todos os trabalhadores que tão dedicadamente aqui se encontram, encarnados e desencarnados, lutando pela ambiência, para que possamos fazer dessa casa um lugar de luz, de amparo e uma grande fonte de amor. Assim, Senhor, com a certeza de que os trabalhadores estão sempre juntos, unidos, pensando em Ti e sempre buscando seguir o caminho e exemplo que o Senhor nos deixaste, pedimos permissão para iniciar os estudos dessa noite. Passaremos então a palavra ao palestrante de hoje, André Marinho. As melhores vibrações para com ele. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a todos também que vão assistir depois o vídeo, quando puderem, quando quiserem. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que é um capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. É uma frase de Jesus, uma frase conhecida, importante. E o que nós vamos comentar hoje são os itens 5, 6 e 7, que são comentários que o professor Allan Kardec faz com relação a esse tema, né? Meu reino não é deste mundo. E o título, né, desse pequeno artigo dele chama-se O Ponto de Vista. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro que ele se caracteriza por 2 tipos de textos. Os textos escritos como comunicações espirituais, e, nesse sentido, essas comunicações espirituais, elas costumam vir com a autoria espiritual, não com o nome do médium, mas com a autoria espiritual, e com o lugar onde foi recebida a mensagem. Costumam ser mensagens de espíritos, de modo geral, né? Costumam ser mensagens de espíritos que foram católicos e que foram nomes importantes na teologia francesa do século XIX. E é propositadamente que o professor Allan Kardec, ao fazer a edição do livro, pôs esses nomes, justamente porque há um objetivo, como ele mesmo fala, né, na introdução do livro, de, vamos assim dizer, se aproximar de uma autenticidade espiritual e material, quer dizer, há um objetivo de mostrar a proximidade tanto de pensamentos quanto eventualmente de forma de escrita dos espíritos, quer dizer, dos homens que viveram e que, portanto, estavam agora mandando as mensagens através dos médiuns, por meio dos médiuns do mundo espiritual. Esse é o primeiro tipo de mensagem que tem em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o outro tipo são colocações, são artigos, são comentários que o professor Allan Kardec fazia com relação aos temas do livro, né, aos títulos, aos capítulos do livro. Esse tipo de observação que ele faz, ele mesmo é o autor, o professor Allan Kardec, ele mesmo explica, ele depois vai desenvolver isso com
mais amplidão no livro Céu e Inferno e no livro A Gênese também, né? Que são livros que se caracterizam, podemos assim dizer, mais propriamente por sua autoria. O Evangelho segundo o Espiritismo é um misto desses dois aspectos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos já falar do tema, mas é uma introdução importante. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que foi concebido justamente como se fosse assim, para mostrar como seria uma interpretação ideal, vamos chamar dessa maneira, uma interpretação ideal de um estudo do Evangelho, né? Então, o que ele entende por ideal? Entende assim, como pegar os textos do Evangelho, quando a gente fala Evangelho, a gente está falando assim das passagens e da vida de Jesus, como pegar esses textos e fazer uma interpretação espírita sobre esses textos. Quer dizer, assim como ele pega e faz uma interpretação espírita, ele depois vai fazer no seu último livro, A Gênese, a mesma coisa, né? Ele vai pegar temas que seriam e que são temas relacionados à origem do mundo e a temas de ciência da origem do mundo e fazer como que o Espiritismo interpreta ou pode contribuir, né, para o desenvolvimento desses temas. É o que ele faz aqui em O Evangelho, por isso que o título é, né, O Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem diga que esse título também tem um outro objetivo, né, como se fosse possível haver outros livros modelares. Por exemplo, podia-se fazer um dia um livro, O Judaísmo segundo o Espiritismo, podia-se fazer um livro, O Islamismo segundo o Espiritismo, O Budismo segundo o Espiritismo. Até já tem uns livros assim, mas como se o professor Allan Kardec, vamos assim dizer, mostrasse de fato esse modelo. Então, esse a maneira que o livro se organiza. E o tema de hoje, especificamente, que esse capítulo, o ponto de vista, ele tem naturalmente absolutamente a ver com isso que nós estamos falando. Por quê? Porque nesses itens do capítulo 2, itens 5, 6, 7, o professor Allan Kardec vai fazer um desenvolvimento muito interessante. Eu considero que esse texto é dos mais claros e bem escritos pelo professor Allan Kardec. Ele vai fazer assim um desenvolvimento de algumas ideias no sentido de falar assim, olha, como é que, quais são as consequências de uma visão do mundo a partir do momento em que se olha o mundo com uma interpretação espírita? Quer dizer, o que decorre disso? Portanto, por isso eu disse, quais são as consequências que decorrem de uma visão espírita sobre a realidade, sobre o mundo? O Espiritismo, como muitos de vocês que estão assistindo sabem, o Espiritismo tradicionalmente se afirma ser também uma filosofia. E é justamente nesse sentido que o Espiritismo é uma filosofia, porque não é uma filosofia, naturalmente, no sentido acadêmico da palavra, né? Mas é uma filosofia no sentido que nós diríamos assim, entre aspas, filosofia de vida. Por que a palavra filosofia é uma palavra importante para a gente entender o que o Espiritismo é e para a própria identidade do Espiritismo? Porque filosofia, nesse sentido que nós falamos, filosofia de vida, é muito calcado na ideia de que, a partir do momento em que você tem aquele conhecimento específico sobre um determinado assunto, toda a sua vida passa a ser, vamos assim dizer, considerada, avaliada, ajuizada com aquele conceito. Quer dizer, não há como dissociar o seu pensamento, o seu sentimento, as suas experiências na vida daquela filosofia que te foi ensinada. Quer dizer, aquela filosofia, ela necessariamente vai influenciar a sua maneira de se entender e de entender o mundo e a realidade. É nesse sentido que nós podemos dizer que o Espiritismo é uma filosofia. Quer dizer, não é no sentido de nós falarmos assim, qual é o debate entre Espiritismo e Kant?
qual é o debate entre o Espiritismo e Nietzsche. Não, é no sentido de, uma vez tendo um modelo, uma visão, uma interpretação, um paradigma, um modo de compreender o mundo, inevitavelmente isso entra na nossa realidade, entra na vida, entra em todos os nossos juízos. Então é filosofia, por isso que eu falei, filosofia de vida, né? Quer dizer, isso faz parte do que o Espiritismo é. E o item de hoje é justamente um artigo que o professor Allan Kardec fala sobre isso, tudo que nós estamos falando aqui. A partir do momento em que nós temos uma visão, vamos chamar a palavra visão, né? Uma visão sobre o mundo com certas premissas, inevitavelmente, todo mundo, toda maneira como nós vamos entender as coisas fica alterada. Que premissas são essas? São as básicas premissas espíritas, né? Que nós somos uma alma, que nós somos uma alma imortal, esta alma não apenas existe, quer dizer, a vida não é apenas a vida biológica ou a vida material, ela também é biológica, ela também é material, mas ela é mais também, ela também é uma vida espiritual imortal, né? Que é uma decorrência também importante, e não apenas uma vida imortal, mas os outros princípios espíritas que muitos de vocês conhecem, que é a questão de essa alma vive neste mundo espiritual chamado de erraticidade. Nesse mundo espiritual, essas almas têm uma ampla possibilidade de comunicação, seja lá entre elas, seja nós que aqui estamos, que também somos uma alma, seja nessas inter-relações. E também essas almas, esses seres que nós somos, também temos uma série de possibilidades de vida, de existência, que são múltiplas e diferenciadas, quer dizer, há a reencarnação. Então, uma vez que se tem essa visão, somos uma alma imortal, existe a comunicação entre as almas, seja elas encarnadas, desencarnadas, como forem, entre encarnado e encarnado, entre desencarnado e desencarnado, e essas almas podem renascer em novos corpos, em outros tempos, em outros espaços, mas elas podem renascer, ou elas renascem, eu digo podem porque, claro, né, varia conforme cada história espiritual, conforme cada contexto, mas de modo geral, a reencarnação, ao menos como nós entendemos aqui na Terra, faz parte desse processo, segundo a doutrina espírita, e aí, a partir dessas premissas, a questão, que o título é o ponto de vista, é como é que nós vamos olhar, por exemplo, para a educação da mesma maneira quando nós temos outros valores e não esses. Claro que a maneira como a gente, por exemplo, vai entender a educação vai necessariamente ficar influenciada por estes conceitos. Como é que nós vamos entender a política? Necessariamente, numa interpretação espírita, a política, a sociologia, a antropologia, o direito, vai dizendo o que a gente quiser dizer, a economia, quer dizer, a geografia, tudo está influenciado, ou deveria estar influenciado numa visão espírita, com esses conceitos. De modo que o ponto de vista que o professor Allan Kardec intitula nesse capítulo é um ponto de vista que, a partir do momento que se detém essas informações, não se pode mais ter uma relação igual com o mundo. O mundo tem uma perspectiva diferenciada. E nesse ponto é que nós entramos numa série de reflexões, né, que são muito oportunas de se fazer hoje em dia, no mundo que a gente vive, nesse contexto que nós estamos vivendo, neste país específico e nessa sociedade específica. Por quê? Porque um espírita, ou ao menos uma pessoa que é simpatizante do espiritismo, ou até que professa o espiritismo, podemos usar essa palavra também, professar, que é como o professor Kardec chamava, mas uma pessoa que é espírita, ela
necessariamente, olha, essa palavra é necessariamente, é a palavra determinante e forte, ela necessariamente, ela vai ter uma outra visão sobre essas circunstâncias. E aí entra um ponto muito delicado, muito complexo e muito importante de nós refletirmos hoje em dia, que é o seguinte: pensar todos esses temas que nós falamos aqui, política, economia, vida particular financeira, vida familiar, vida societária, problemas sociais, o direito, né, as instituições, pensar tudo isso, para o espírita é preciso pensar tudo isso com essas premissas. Ou seja, num espírita ou num autêntico espírita, qualquer ideologia, usando essa palavra mesmo porque é essa que tem que usar, qualquer ideologia não pode estar ou ser mais determinante ou superior a esses princípios. De modo que, se for superior a estes princípios, a pessoa, na verdade, está mais tendente a abraçar certos princípios, não importa quais sejam aqui, mas são vários, em vez de interpretar a partir desta perspectiva. E isso é muito importante porque a gente vê muito, hoje em dia, né, nesse momento que nós estamos vivendo, um debate, e muitas vezes espíritas entram nesse debate desavisadamente, sem entender que a perspectiva espírita, como ele diz, o ponto de vista, uma análise espírita sobre essas circunstâncias e as diversas circunstâncias que a realidade, né, o tempo todo está nos conclamando, está nos atingindo, precisa de um esforço, de uma análise, de uma verificação, de uma reflexão, para não cairmos nos mesmos raciocínios ou habituais raciocínios que todos os demais pensam. Porque se a gente cai no mesmo raciocínio, a pergunta é muito óbvia: para que vai ser espírita? Porque se a pessoa pensa tudo igual, o mundo todo igual, aceita todos os valores do mundo, todos, vamos assim dizer, as maneiras do mundo se colocar, para ela está tudo certo, está tudo correto, está tudo bem. Ou se ela, mesmo que diga que não está bem, reproduz todo aquele sistema de mundo, é uma pergunta, né? Então, para que você então é espírita? É uma pergunta que a gente tem que se confrontar. Porque o espiritismo, ela é uma doutrina que serve, obviamente, para nos consolar, mas é preciso ter cuidado com essa palavra, né? O espiritismo não é uma doutrina que sirva para nos consolar no sentido de nos alienar, no sentido de nos afastar do real, de nos afastar do que acontece, né? Para que a gente entre numa nuvem de fantasia. Isso não é que é o espiritismo. Ao contrário, o espiritismo ele é calcado, como muitos de vocês sabem, né? Ele surgiu no século XIX, no meio do século XIX, calcado dentro de valores modernos com relação à ciência, com relação à filosofia, com relação à própria espiritualidade. Então, isso é um ponto importante, porque uma vez que o espiritismo tem esse propósito, é preciso sim uma coerência ou um esforço para que, ao nós emitirmos determinadas opiniões, vamos supor, né, que a pessoa faça uma reflexão: peraí, essas opiniões, esses valores, essas ideias, a enunciação disso tem a ver realmente com aqueles princípios que nós citamos aqui? Isso é um princípio, isso é um valor de quem se acredita uma alma e uma alma imortal? E, portanto, de alguém que considera as graves e complexas situações, no caso bem do espiritismo, que envolvem toda a relação de ação e reação de uma existência? Será mesmo que determinadas manifestações ou participações ou hábitos que nós tenhamos têm realmente a ver, por exemplo, aqui no caso do Evangelho, né, com o que o Evangelho nos ensina como premissa e como também sustentáculo
dos valores doutrinários? Porque, como eu dizia, o consolo espírita precisa ser um consolo como consequência. Isso é muito importante. O consolo espírita não é, como eu dizia, um consolo para nos botar numa nuvem como se nós não fôssemos atingidos pelas realidades do mundo. Não! O consolo espírita é uma consequência deste ponto de vista. É uma consequência da aplicação desses valores. Uma vez que se apliquem esses valores dentro das inúmeras e complexas situações, tanto pessoais quanto coletivas, uma vez que se entenda, ou se busque entender, ou se busque formular as questões e os porquês da humanidade, e não só os porquês do passado, mas como de fato nós temos que solucionar os problemas do presente. Uma vez que a gente faça isso, a consequência espírita qual é? O consolo. O consolo no sentido de que, uma vez tendo um ponto de vista, que no caso é considerado aqui o ponto de vista adequado, mais amplo, mais, vamos assim dizer, abrangente e compreendendo a realidade do espírito, então a consequência disso é inevitável. Há de se construir não só um ser mais atento ao real no sentido bem amplo, né, desse mundo e de outros mundos, mas também há de se construir uma sociedade mais calcada no que ela de fato é. Porque a sociedade, ela é, segundo a doutrina espírita, uma sociedade de espíritos imortais reencarnantes. Ora, tratar como se não fosse isso, analisando as questões apenas pelo instante, pelo momento do agora, não é saber fazer uma interpretação espírita. Então, é preciso falar sobre esses pontos, porque um dos princípios, por exemplo, da doutrina espírita fundamentais, que todos que são espíritas conhecem e reconhecem, é o valor da ciência. É o valor do quanto a ciência pode contribuir para a nossa compreensão sobre o que é a natureza. E a natureza, em última instância, no espiritismo é o quê? É a lei de Deus. Ora, um espírita que nega a ciência, isso não significa concordar com tudo que a ciência fala. Isso não significa concordar com o que nós chamamos ciência. Mas é preciso entender que o espiritismo parte dessa premissa. O espiritismo se organiza nessa premissa. Na premissa de que a ciência ela é fundamental para o nosso desenvolvimento individual e coletivo, tanto intelectual quanto moral. Então, a negação da ciência não tem nada a ver com o espiritismo, tem a ver com outras doutrinas e outras ideologias e outras visões de mundo, mas não com o espiritismo. Então, esse é só um ponto assim, porque acho que a gente precisa, né, sempre voltar às premissas e organizar as premissas. O espírita é um espírita cristão. E o cristão é um ser comprometido com a paz, comprometido com a concórdia, comprometido com a veracidade das coisas. Então, se ele é um ser comprometido com a paz, com a concórdia, com a veracidade, ele não pode ser um espírito que se vamos assim dizer, que se relacione ou que viva vibrando dentro do ódio, do ressentimento, da raiva. Ah, mas, podem perguntar, mas o ódio, a raiva e o ressentimento fazem parte da natureza humana? Obviamente que fazem parte da natureza humana. E também vivemos para entender todos esses sentimentos individuais e coletivos. Porém, o ponto de vista é isso. O ponto de vista é como que nós aplicamos o ponto de vista espírita quando nós sentimos ódio, raiva e ressentimento. E não é, novamente eu digo, para se alienar, para fingir que não está sentindo. É para entender, vem cá,
Se eu estou sentindo esse ressentimento, ele está calcado em quê? Em que ele está calcado? Seja no que eu recebo de mim mesmo, não é? Da minha formação, seja do que eu recebo exteriormente. Ou seja, se eu tenho esse ressentimento, ou se eu tenho essa raiva, ou se eu tenho esse ódio, ou se eu tenho uma certa animosidade para falar, para debater, para questionar, peraí, vai com calma. Se você sente que isso é algo tão assim premente, é preciso analisar isso. Que valores estão por trás desses sentimentos? Porque os sentimentos vêm, mas os sentimentos são calcados em valores. Por que eu acredito que a raiva é uma maneira de solucionar os problemas? Por que eu acredito que o ódio vai resolver tal ou qual circunstância? Por que eu acredito que eu tenho direito a este ressentimento ou aquele ressentimento? Peraí, o que é isso? Então é preciso fazer um esforço desta filosofia espírita, no caso que nós estamos falando, e aplicá-la. Eu não posso me permitir, em sã consciência, me afinar com esse tipo de sentimentos, de vibrações, de emanações. Porque, tal como qualquer espírita, nós sabemos que os pensamentos, eles o quê? Se agregam, se acoplam, se fortificam. E, na verdade, quanto mais nós pensamos e mais nós nos sintonizamos com uma ideia, também mais preso a gente fica àquela corrente de pensamento. Mais difícil é a gente se desvincular. Mais nós ficamos retroalimentados, porque nós alimentamos a corrente e nós somos alimentados por essa corrente. Ora, isso acontece, é um processo. Agora, com que corrente mental, de pensamento e de visão de mundo eu quero estar ligado? Então, o tema é complexo porque, nesse sentido, ser espírita não se trata apenas de uma postura moral. Não se trata de ser bonzinho, simpático, sorridente ou caridoso. Não, é muito mais do que isso. Ser espírita significa qual ponto de vista eu aplico no mundo. E este ponto de vista que eu aplico no mundo é em consonância, o ser espírita, com esses valores. Ainda que eu esteja num processo, como indivíduo, de desenvolvimento, de elaboração do meu pensamento, ainda que isso tudo que nós sabemos que é, ainda que isso tudo, ainda assim, eu devo refletir o quanto os meus valores, as minhas manifestações, as minhas relações, as minhas opiniões têm a ver ou não têm a ver com esses valores espíritas. Agora, é claro que o espírita, ele não precisa ser o ser, a pessoa, que o tempo todo sabe aplicar esse ponto de vista. Porque isso não se pode exigir, né, de ninguém. Mas se pode exigir um compromisso mínimo de fidelidade. Exigir no sentido assim, se recomendar, né? Não é exigir. Porque a gente não tem como obrigar ninguém a nada, quando muito nós também estamos fazendo esse esforço e podemos exigir de nós. Mas um compromisso, uma certa coerência mínima com esses valores. Tem um filósofo que é um filósofo tcheco, acho que é tcheco, chamado Milan Milovic. Ele é um filósofo ateu e ele escreveu um livro, e nesse livro ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: os cristãos são o maior argumento contra o cristianismo. Nesse livro tem esse capítulo. Então ele vai demonstrando no seu livro o porquê os cristãos e o como os cristãos contribuem significativamente para, vamos assim dizer, uma imagem negativa do cristianismo por parte de quem não é cristão. Mas aí tem um segundo capítulo, nesse mesmo livro, que diz assim:
os cristãos podem ser o maior argumento a favor do cristianismo. Aí também vai construindo toda a ideia, porque de fato, né, um autêntico cristão, como tantos que a gente conhece na história, de fato, são os maiores argumentos a favor de que acreditar numa filosofia de vida dessa é possível e vale a pena. Agora, podem ser os maiores argumentos contra, podem ser os maiores argumentos a favor. A mesma coisa é o espírita, né? A mesma coisa é o ponto de vista espírita. O Leon Denis, que é um espírita muito conhecido, né, do século XIX para o século XX, francês, ele diz, famoso isso, que o futuro do espiritismo será o que os espíritas fizerem dele, do espiritismo. Esse vai ser o futuro do espiritismo. E isso é uma coisa muito boa, porque, de fato, né, as ideias, os princípios e o ponto de vista está basicamente formulado nas obras do professor Allan Kardec e em outras obras também, obviamente. Mas o fato é que essas obras podem ser apenas obras que você pode ler um espiritualista curioso, interessado, pode ser isso. Pode ser também uma obra assim que você olhe como uma obra, historicamente, no século XIX, teve lá umas mesas girantes, também é interessante, pode ser assim. Mas, do espírita, vamos assim dizer, espera-se uma relação de coerência com essas ideias, minimamente falando. E não é fácil, obviamente que não é fácil. Né? Nós vivemos numa sociedade que nos estimula muito, todo o tempo, a um pensamento diferente desses valores. Nós não somos educados dentro desses valores. E quando eu digo educados, eu não estou dizendo assim, doutrinariamente falando. Nós não criamos a nossa vida profissional de um modo geral. De um modo geral, obviamente que, graças a Deus, tem exceções. Mas de um modo geral, nossa vida profissional, nosso lugar social, nosso lugar na sociedade, ignora solenemente este ponto de vista, que é como o professor Allan Kardec chama a visão espírita. Ignora solenemente, porque nós, quando nos percebemos, nós já estamos inseridos no mundo com pontos de vista dos valores que são tradicionais que o mundo nos ensina. E a gente aceita, a gente, enfim, está em conformidade com esses valores. O trabalho do espírita é um trabalho, na filosofia espírita, como dizíamos, é um trabalho complexo, porque exige que o tempo todo a gente estranhe os valores do mundo. Um espírita que não estranhe os valores do mundo, que não estranhe os discursos tradicionais do mundo, está com problema de compreensão sobre o que o espiritismo é. Porque é inevitável que é por isso que existe o espiritismo. É para isso que ele existe. Ele existe, por isso que o Leon Denis diz, o futuro do espiritismo será o que os espíritas fizerem dele. Ele existe justamente para que uma sociedade de uma determinada época, de um determinado lugar, estamos aqui no ano 2020, exercite olhar para os seus próprios problemas pessoais e coletivos a partir deste ponto de vista. Porque se não tiver isso, qual é o propósito de existir o espiritismo? Não tem propósito. O propósito é esse. Agora, para já ir terminando a palestra, porque já tem muita coisa que a gente está falando, mas é preciso, claro, uma certa compreensão sobre o nosso ponto evolutivo. Mas eu falo assim com cuidado. Compreensão sem concessão. Sem dizer assim, tá compreendendo, então tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu posso ser o que eu quiser ser. Não é isso não que eu estou dizendo. É preciso compreender que este enfrentamento é um enfrentamento complexo.
E é um enfrentamento que muitas vezes a gente não acerta, que a gente pensa que está fazendo e não está fazendo. A gente pensa que está modelado por certos valores e não está. A gente é testado, a gente observa os nossos limites de compreensão desses valores. Isso faz parte. Em alguns momentos é natural que a gente recue um pouco no nosso empenho com relação a compreender este ponto de vista, porque a gente fica cansado também das batalhas, porque a gente também fica, de repente, influenciado por outras ideias, também acontece. Então, isso tudo faz parte. Nós estamos falando de um processo, mas é preciso que a gente, pelo menos os que são simpatizantes do Espiritismo e estudam o Espiritismo, terem consciência do porquê que o Espiritismo existe e de quais são as possibilidades que o Espiritismo pode, não é, aplicar no mundo. Ora, o mundo não seria o que ele é hoje se essas ideias fizessem parte dos nossos valores. E aí é preciso ter muito cuidado, muito, é muito difícil mesmo o trabalho do discernimento intelectual e moral também, porque muitas vezes, em nome de defender certas ideias espirituais, quantas mentiras foram espalhadas no mundo, quantos erros, quantas guerras, quantas calamidades, como dizia aquele filósofo, quantas vezes os cristãos foram os maiores argumentos contra o cristianismo. Então precisa ter cuidado, porque quantas vezes um espírita, ao entrar em certos valores desse mundo, podem ser também argumentos contra o que ele acredita, o que ele defende. E ele pode ser um argumento contra, baseado em quê? Na sua ação no mundo. Baseado nessa ação, é muito natural se pensar assim, mas como é que a pessoa pode estar defendendo esses valores se depois ela defende outros valores? E esse questionamento que algumas pessoas podem fazer, é um questionamento importante. Sim, é importante também. Uma vez que a gente assume um lugar e uma postura, a gente tem que assumir também a nossa postura. E a gente vai ser questionado por essa postura. Tudo bem, é assim mesmo a vida. E a gente é adulto para ser responsável e para entender, eu não consegui ser o que eu idealizava ser. Mas veja que, às vezes, a gente nem percebe que a gente não conseguiu ser. Porque a gente está tão desconectado de toda essa reflexão que, infelizmente, a gente não percebe. Claro que são casos ruins, graves, tristes. E a gente não quer cair nesse caso. Mas a gente cai. Mas a gente, de modo geral, não deve querer cair nesses casos conscientemente. Então, o Espiritismo é uma ferramenta, é um instrumento cultural, acho que essa é a palavra, cultural espiritual, né? Porque o que nós entendemos por cultura tem a consequência espírita também, como tudo. Mas o Espiritismo é uma base cultural para nós instituirmos um outro ponto de vista com relação ao mundo. Certamente, eu ia dizendo isso, se nós tivéssemos alguns desses pontos de vista mais elaborados na nossa humanidade, a nossa política, a nossa economia, a nossa organização geográfica, territorial, também isso. Vai desde essas coisas que a gente nem imagina, tudo isso está influenciado por valores, por ideias, por conceitos. Tudo isso seria diferente. O mundo seria diferente. É por isso que Santo Agostinho, ele tem uma de suas mais importantes obras, né? Santo Agostinho foi um grande filósofo, né, do século IV. Uma das mais importantes obras dele é Cidade de Deus. É uma obra exemplar. É uma coisa assim memorável para ser lida. É uma experiência espiritual lê-la. A obra é grande, mais de 1000 páginas.
Mas nessa obra Cidade de Deus, ele justamente faz essa oposição. Cidade dos homens, dos seres humanos, né, nesse sentido, cidade de Deus. Como é que a cidade dos seres humanos é organizada, é estruturada? Em quais valores? Em quais formas, pensamentos? O quanto a cidade de Deus, portanto, que é a cidade onde Deus é a autoridade, como essa cidade de Deus funcionaria? Como que a sociedade se organizaria se de fato a sociedade partisse dessa premissa, do ponto de vista cristão, especificamente falando? Então, Santo Agostinho constrói no seu livro, que é um livro fundamental, um livro platônico, é um livro que marcou inclusive toda a filosofia política da humanidade, com essa divisão cidade de Deus, cidade dos homens, né? Enfim, isso tem consequências que vão muito para além do iluminismo, mas o tema não é esse, então não dá para entrar nisso, mas o fato é que é muito interessante, porque ele, no século IV, coloca essa perspectiva. Que mundo nós estamos perdendo por não querer construir e pagar o preço de construir esse mundo? Aí voltamos a Leon Denis. O futuro do espiritismo será o que os espíritas fizerem dele. Aí nós voltamos para o caso particular e individual de cada um. Que mundo cada um perde por não exercitar esse ponto de vista? Que possibilidades de libertação espiritual, e aí por isso, digamos, consequentemente de consolo espiritual, nós individualmente e coletivamente perdemos, porque embora conheçamos essas ideias, nos apaixonamos mais pelas ideias estabelecidas. Acho que é isso que nós podíamos pensar hoje, nesse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2, recomendo a leitura e a reflexão muito séria, que nós estamos vivendo um momento muito sério do nosso país, do nosso mundo, e a gente precisa ser sério ao analisar esses temas e muito responsáveis pelo conhecimento que a gente tem e que a gente busca amealhar. Espero que todos façam a sua busca e desejo o melhor para todos. Obrigado. Querido André, muito obrigada pelas suas reflexões, que possamos todos levar essas considerações para os nossos lares, para os nossos pensamentos e fazer de fato disso fruto das nossas meditações mais profundas. E assim, agradecidos estamos mais uma vez. Obrigado. Vamos levantar o pensamento a Deus, louvando as oportunidades que nos são dadas diariamente, agradecendo de coração repleto de alegria e de amor pelas luzes que foram colocadas nos nossos pensamentos, frutos das reflexões desta noite, que elas possam confortar os nossos corações, mas nos fazer lutar pelas reformas tão importantes para o nosso crescimento. Contamos, Senhor, com a ajuda dos amigos espirituais, da sua falange de luz e de amor, que sempre nos ampara, nos apoia, nos ilumina e, sobretudo, nos consola. E que juntos, Senhor, sempre pensando em Ti, buscando a Ti e caminhando para encontrá-lo, possamos, de fato, ser melhores e nos fazer melhor por todos os outros, para que a nossa sociedade também cresça, seguindo os parâmetros por Ti deixados. E assim seja, Senhor, mais uma vez agradecendo, encerramos a reunião desta noite. Graças a Deus.